Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai estudar uma parte super importante do sistema urinário, que é o conceito de transporte. A gente viu na aula passada que o sistema urinário tem como função limpar o nosso corpo, né? De um modo assim, bem geral. Ele vai fazer a filtração do nosso sangue e eliminar as excretas nitrogenadas. Só que, para que a urina seja formada, é preciso que haja uma reabsorção de coisas, de elementos que estão no sangue que não podem ir embora. E essa parte da reabsorção, inclusive de uma secreção que vai rolar também lá, que eu vou mostrar para vocês, ou seja, a liberação de uma substância, que no caso é o hormônio. Para que isso aconteça, é preciso que passe de um meio para outro. E o nome desse processo a gente chama de transporte. Então eu vou mostrar para vocês que existe a diferença entre transporte ativo e transporte passivo, porque eles acontecem no nosso corpo o tempo todo. E não só no nosso corpo, eu vou até falar um exemplo para vocês que acontece no nosso cotidiano, que vocês vão entender bem legal essa parte de transporte, tá bom? Então é o seguinte, galera. O transporte passivo é aquele que não tem gasto de energia. O transporte ativo é aquele que tem gasto de energia. Que energia? Do nosso corpo. Então, para que ocorra, é preciso que a gente gaste energia. A gente nem percebe que está gastando energia, mas a gente gasta. E aí é o seguinte, é só essa a diferença? Não, tem mais uma. Além do transporte passivo não ter gasto de energia, ele vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E o transporte ativo não. A gente fala que o transporte ativo ele não vai de acordo com o gradiente de concentração. Isso é importante. Então, o transporte passivo, ele vai de acordo com o gradiente de concentração e ele não gasta energia, tá bom? E aí, existe uma diferençazinha. A gente precisa entender, nesse esqueminha aqui, ele está mostrando uma membrana que vai dividir dois meios. Aqui outra membrana dividindo dois meios. E aqui a mesma coisa. Então, que meios são esses? Esses meios podem ser dentro da nossa célula e fora da nossa célula. Pode ser também dentro dos nossos rins e os capilares sanguíneos que estão ali circulando, os nossos néfrons. Vou falar isso melhor com vocês já já. E pode ser também até fora do nosso corpo, né? Um meio que tem sal e alface. Vou explicar isso para vocês já já. Então, olha só. O transporte passivo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o que a gente chama de difusão, pode ser a difusão gasosa, tá bom? E a osmose. A difusão é algum soluto que está dentro de um meio, de um solvente, tá? E a osmose a gente fala de água, no geral. Então, a difusão vai ser o transporte de algum elemento, de algum soluto que está dentro da água. No caso aqui, a gente chama de água, mas poderia ser, por exemplo, o sangue, tá bom? E a osmose é o transporte de verdade da água mesmo, e não do soluto que está dentro da água. Então, vamos lá. A difusão, já que a gente está falando que difusão é um transporte passivo, ele vai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Só isso acontece. Acabou. Então, aqui eu tenho a membrana dividindo dois meios. Então, eu tenho a passagem do gás de onde está mais concentrado, ou seja, de onde tem mais gases para onde tem menos gases. E é isso. Essa é a difusão gasosa. Que gás é esse? Aqui é o oxigênio, que a gente respira o tempo inteiro. Essa difusão, inclusive, ela acontece mesmo, tá? A gente tem, lá na frente, vocês vão estudar o sistema respiratório comigo e vocês vão ver que isso acontece, que é a passagem do oxigênio que a gente leva para os pulmões, aí chega lá nos bronquíolos e passa para os nossos capilares sanguíneos. É exatamente isso, do meio mais concentrado para o meio menos. E acontece também com o gás carbônico, que é o processo reverso, né? E aqui a gente tem a osmose. A osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
Ou seja, aqui eu tenho sódio é um sal. Eu tenho aqui muito sódio. Aqui eu tenho pouco sódio, certo? Então, esse meio aqui, ele tá mais concentrado com sódio. E esse meio, ele tá menos concentrado com sódio. Então, a água que tá aqui, ela vai vir para cá, certo? A gente chama esse meio aqui de meio hipertônico. E esse meio aqui a gente chama de meio hipotônico. Hipertônico é que tem mais concentração de soluto. Hipotônico é o que tem menos concentração de soluto. Então, a água vai vir para cá. Sabe quando que isso acontece? Que vocês podem observar muito tranquilamente. Alface. Pega alface, quando vocês forem comer ou quando observarem alguém comendo, porque eu sei que tem gente que não gosta de alface, não consigo entender isso, mas eu sei que tem gente que não gosta. Vocês pegam alface e observem ela primeiro, né? Tá lá bonitinha, verdinha e tal. Coloca sal em cima dela. Vocês vão ver que vai acontecer ela vai murchar e vai ter uma liberação de água. Essa água estava dentro da alface. Ela vai sair. Ou seja, ela estava dentro da alface e vai sair, onde tem sódio, sal, né? Então, esse é um tipo de transporte que acontece de osmose que é muito tranquilo de se observar. Um outro exemplo que é muito fácil de observar também é da batata. Pega a batata, corta a batata e faz um buraquinho nela, né, com a colher e coloca em cima dela sal ou até mesmo açúcar. Vocês vão ver que vamos esperar uns 10, 15 minutos, vai ocorrer a liberação de água de dentro da batata para fora. Então, também é um tipo de transporte. E a gente observa isso muito facilmente. Então, a osmose, ela acontece o tempo inteiro. A difusão também. Mas a saída de água, a gente consegue fazer vários experimentos muito fáceis e muito legais que dá pra gente observar isso. Agora, por último, o transporte ativo é aquele que tem gasto de energia, ele não vai de acordo com o gradiente de concentração, ele vai de acordo com a necessidade da célula. A nossa célula, ela precisa de sais e de água em processos. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de transporte ativo, a gente está falando da liberação da passagem de soluto. Soluto é o que está dentro do solvente. Aqui ele está usando o transporte de sódio, né? Mas poderia ser outro sal, como o potássio também. Então, o nosso corpo ele precisa, por exemplo, de sódio e potássio para movimentação dos músculos, para impulsos nervosos. Então, se a gente precisa desses sais para funções do nosso corpo específicos, para processos do nosso corpo, a gente vai precisar que eles estejam não só de acordo com o gradiente de concentração. Se tá mais aqui, mais concentrado, tá tudo ok. Não necessariamente. Pode ser que a gente esteja com a concentração baixa no nosso sangue e mesmo assim precise que ele entre em alguma membrana, passe por alguma membrana e vá para algum meio. Isso acontece. Então, a gente precisa prestar bastante atenção e saber apenas a diferença entre um transporte ativo e um transporte passivo. O transporte passivo é aquele que não tem gasto de energia, ele vai de acordo com o gradiente de concentração, ele é dividido entre difusão e osmose, e o transporte ativo tem gasto de energia e não vai de acordo com o gradiente de concentração. Tá bom, gente? Beijos e até a próxima. Observem aí, gente, que a água que estava do lado de dentro da batata, ela começa a sair pelo processo de osmose. Então, o sal que antes estava do lado de fora começa a ficar hidratado com a água que estava do lado de dentro.